Quantas vezes você já se pegou prestes a desistir de algo porque os resultados não apareciam? Porque a vida parecia te testar além do que você suportava? Porque tudo indicava que aquele caminho estava errado? E se eu te dissesse que talvez você tenha desistido a apenas 1 metro da vitória? 1 metro do ouro? Essa não é apenas uma metáfora bonita. É uma das mais poderosas lições de Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre riqueza, sucesso e mente já registrados na história. E se você assistir até o final, vai entender por que essa frase pode ser a chave que faltava para destravar sua vida financeira e espiritual. Hill conta em Pense e Enriqueça a história real de um homem chamado R.U. Darby, que comprou um terreno com sinais promissores de ouro. Ele começou a escavar, investiu tempo, dinheiro, energia. No início, encontrou sinais reais do minério. Mas depois, o veio sumiu. Cavaram mais um pouco. Nada. O entusiasmo virou frustração. Até que desistiram. Venderam tudo para um sucateiro e foram embora, derrotados. Só que esse sucateiro fez algo que Darby não fez. Chamou um engenheiro de Minas. O especialista analisou o solo e descobriu que o veio de ouro estava apenas 1 metro além de onde haviam parado. 1 metro. O novo dono cavou e encontrou uma das maiores jazidas da história. Essa história ficou marcada não só por sua ironia, mas pelo ensinamento brutal que carrega. A maioria das pessoas desiste exatamente quando está prestes a vencer. Não porque não eram capazes, mas porque não tinham a visão, a fé ou a persistência necessárias. Quantos sonhos você abandonou assim? Quantas ideias você deixou para trás quando faltava tão pouco? E o mais cruel, você talvez nunca descubra o que perdeu por ter parado cedo demais. O metro do ouro pode representar qualquer coisa na sua vida. Pode ser aquele negócio que você tentou, mas achou que não ia dar certo. Pode ser o currículo que não mandou, o vídeo que não gravou, a conversa que evitou, a ideia que deixou no papel, o pedido de perdão que não fez, a fé que largou, a disciplina que quebrou. A vida muda quando você insiste no momento certo, mesmo que tudo diga o contrário. Neste vídeo, vamos mergulhar a fundo na filosofia de Hill sobre persistência, propósito e riqueza. Mas não apenas a riqueza financeira. Vamos falar de uma riqueza muito mais ampla, aquela que envolve realização, liberdade, paz, fé, coragem e visão. Você vai descobrir que o ouro não está enterrado fora de você. Ele está enterrado dentro, só que é preciso cavar. E o que separa quem encontra de quem desiste é o quanto está disposto a continuar cavando quando os outros param. Se isso já mexeu com você, então se inscreve agora no canal. Aqui, a gente não traz vídeos vazios, a gente traz transformação. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está prestes a desistir da vida, porque ele pode ser o metro do ouro de outra pessoa também. Agora respira fundo, abre o coração, porque você vai entender, a partir de agora, como uma simples história pode mudar completamente sua forma de viver, pensar e atrair riqueza. Quando Napoleon Hill ouviu a história de R.U. Darby, ele não viu apenas um caso de fracasso, ele enxergou um padrão universal, um comportamento repetido entre os seres humanos. Uma falha de caráter que impede que 98% da população alcance seus objetivos. A desistência precoce. Darby não era um homem fraco, ele não era preguiçoso, muito menos burro. Ele acreditava naquilo, ele investiu, ele sonhou. Mas faltou algo que Hill considera indispensável para a realização de qualquer desejo: a persistência consciente. O tipo de fé que continua cavando mesmo quando não vê sinal nenhum do que busca. O que torna essa história ainda mais cruel é o fato de que o ouro estava lá o tempo todo. Ele só não podia ser visto a olho nu. Faltava um pequeno ajuste, uma pequena mudança de estratégia, uma consulta com alguém que sabia mais, um olhar externo, 1 metro, e por causa disso,
Darby perdeu tudo. Mas, para sua sorte, ele não deixou essa lição se perder. Ele aprendeu com o erro e usou isso para se tornar um dos maiores vendedores de seguros dos Estados Unidos. Ele descobriu que a força de um homem não está em nunca cair, mas em se levantar mais sábio depois de cada tombo. Hill explica que essa é uma das leis invisíveis do sucesso. A vida testa todos nós. Ela coloca obstáculos. Ela exige mais do que estamos dispostos a dar. E muitas vezes, ela se cala justamente quando queremos respostas. O silêncio do universo é, muitas vezes, a última etapa antes da explosão de bênçãos. É o teste final. A maioria falha. A maioria volta para casa dizendo que não era para ser. E essa frase, não era para ser, enterra mais sonhos do que qualquer fracasso real. Você já sentiu isso? Que estava fazendo tudo certo, mas as coisas pareciam não fluir? Já sentiu como se estivesse batendo em uma parede invisível? Como se suas orações não fossem ouvidas? Talvez seja o seu metro final. Talvez você esteja a um passo de romper uma barreira espiritual. E tudo que o universo está esperando é: você vai desistir ou vai cavar mais um pouco. Hill nos lembra que o desejo ardente precisa estar casado com a fé inabalável, porque a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso. E o fracasso, na maioria das vezes, é apenas um resultado temporário, não um fim definitivo. As pessoas de sucesso, de verdade, são aquelas que aprenderam a continuar andando no escuro, que aprenderam a confiar na visão interna quando a visão externa não mostrava nada. Você não pode basear sua persistência nas circunstâncias, porque as circunstâncias sempre vão te enganar. Quando está mais escuro, é porque está mais perto da luz. Quando parece impossível, é porque está prestes a acontecer. Quando dói mais, é porque a cura está próxima. Quando tudo diz que acabou, é porque o ciclo velho está sendo encerrado para algo novo nascer. Só que você precisa permanecer firme, porque esse é o seu teste, e a sua recompensa é proporcional à sua capacidade de resistir. Você pode até estar cansado, pode estar desanimado, pode estar confuso, mas se você parar agora, nunca vai saber quão perto estava. Pode ser 1 metro, pode ser um telefonema, um vídeo, um insight, uma oração, uma madrugada de trabalho, uma lágrima a mais, um ato de fé. A diferença entre viver o extraordinário ou continuar na mediocridade está nesse detalhe. A maioria cava até o limite da dor e para. Os vitoriosos, eles cavaram quando já não sentiam as mãos, quando o corpo dizia não, quando a mente gritava chega, quando a alma em silêncio ainda dizia vai mais uma vez, só mais uma, porque o ouro é seu. Persistência, a virtude mais subestimada do sucesso. Napoleon Hill nos ensina que a persistência não é simplesmente insistir por teimosia. É um estado mental treinado, uma força interior que se desenvolve com propósito, repetição e desejo ardente. A maioria das pessoas encara a persistência como uma luta contra a realidade, mas Hill revela que ela é, na verdade, uma aliança com a força invisível do universo. Persistir, mesmo diante do vazio, é uma forma de dizer ao mundo espiritual: eu estou pronto. Hill afirma que todos os grandes vencedores da história, sem exceção, foram pessoas comuns com persistência extraordinária. Eles também sentiram medo, dúvida, cansaço, mas não permitiram que essas emoções decidissem seu destino. Eles ouviram a voz da fé. E fé, nas palavras de Hill, é a capacidade de ver o invisível, de acreditar no que ainda não existe, de agir como se o milagre já estivesse em curso. Essa fé só se mantém viva quando alimentada pela persistência. Cada ação tomada, mesmo sem resultado imediato, é uma semente plantada. Cada semente se conecta com uma causa invisível que mais cedo ou mais tarde traz um efeito. O problema é que vivemos numa cultura de resultados imediatos. Queremos recompensa antes do esforço, validação antes da entrega. E aí nos frustramos com a vida como se ela estivesse errada. Mas não está.
Ela apenas respeita uma ordem, e essa ordem exige persistência. Você já parou para pensar quantas coisas você iniciou e largou pelo caminho? Um projeto, uma dieta, uma oração, uma mudança de hábito, uma nova ideia? Quantas vezes você começou bem e depois esfriou porque não estava funcionando? Hill diz que as pessoas fracassam mais por falta de continuidade do que por falta de talento. O mundo está cheio de mentes brilhantes paradas no meio do túnel. Elas estavam a 1 metro do ouro, mas não cavaram o suficiente. A persistência verdadeira não espera resultados rápidos. Ela se compromete com o processo. Ela entende que grandes conquistas levam tempo. Ela aceita os dias ruins como parte da jornada. Ela aprende com os tropeços. Ela se levanta depois de cada queda. E o mais importante, ela cresce no silêncio. Enquanto ninguém está vendo, ela está plantando raízes profundas. Hill também fala sobre a importância do propósito definido. Se você não sabe claramente o que quer, qualquer dificuldade vai te fazer parar. Mas se o seu desejo é claro como o sol, você atravessa a tempestade. Um propósito ardente te mantém vivo nos dias em que tudo morre ao redor. Ele te empurra quando a vontade falta. Ele te guia quando a mente falha. Ele te resgata quando o medo tenta te dominar. Persistir é a decisão de continuar acreditando, mesmo quando as provas desaparecem. É confiar que, se você está fazendo a sua parte com honestidade, dedicação e fé, o universo está conspirando a seu favor nos bastidores. Pode não parecer. Pode parecer que nada muda, mas algo está acontecendo, e o universo só entrega o ouro para quem passa pelo teste da persistência com dignidade. Você precisa decidir hoje até onde você vai por aquilo que deseja. Vai parar na primeira frustração, no primeiro não, no primeiro erro, ou vai seguir, mesmo tremendo, mesmo sangrando, mesmo cansado? Hill disse que a persistência é o único substituto para a fé quando ela vacila, e que muitas vezes persistir é o ato mais espiritual que alguém pode praticar. Não existe derrota para quem não desiste. A única forma de perder é parar, porque até o fracasso mais vergonhoso pode virar um degrau quando você usa ele para crescer. Mas desistir te rouba até a chance de vencer. É como abandonar a mina segundos antes de encontrar o tesouro. Agora olhe para a sua vida e reflita. Quais são as áreas em que você tem cavado, mas está pensando em parar? O que você sente que não aguenta mais? O que parece estar longe demais? E se for exatamente o contrário? E se estiver mais perto do que nunca? E se faltar só mais um passo? Só mais um dia? Só mais uma oração? Só mais uma decisão? A sua persistência de hoje pode se tornar o testemunho da sua vitória amanhã. Não desperdice isso. O silêncio antes do milagre, o teste final. Uma das lições mais profundas de Hill é que o silêncio é o último estágio antes da manifestação. Ele diz que o universo se cala como forma de testar a força vibracional da sua fé. Você pede, você trabalha, você acredita, e de repente tudo fica quieto, sem sinais, sem resposta, sem progresso visível. É nesse momento que a maioria desiste. Mas, para quem conhece a lei, esse silêncio é sagrado. Ele anuncia que algo grande está sendo preparado. Pense em um campo plantado. Você rega, cuida, espera. Dias se passam, às vezes semanas, sem sinal de vida. A terra parece morta, mas sob a superfície algo acontece. A semente racha, o broto rompe, a raiz se forma. Só que você não vê. Você precisa confiar no invisível, persistir em silêncio, agir sem aplauso, cavar mesmo quando parece não haver sentido, porque a manifestação está germinando fora do alcance dos seus olhos. Hill compara essa fase a uma noite escura da alma, onde tudo parece perdido, mas é justamente aí que o ouro espiritual começa a brilhar. A alma precisa passar pelo deserto antes de entrar na terra prometida.
Você precisa se tornar alguém mais forte para receber o que está pedindo. E o silêncio é o campo de treinamento da alma. Ele separa os desejosos dos determinados, os curiosos dos comprometidos, os teóricos dos realizadores. A maioria quer resultados sem transformação. Quer milagre sem preparo, quer ouro sem cansaço, mas a vida não premia quem só deseja, ela premia quem se torna digno. E isso exige amadurecimento espiritual, exige rendição, exige a coragem de continuar mesmo quando tudo diz pare. O silêncio não é ausência de resposta, é presença de ensino. E talvez seja por isso que você sente que está num vazio. Não é porque fracassou, é porque está no processo, está sendo esculpido, está sendo testado, está sendo purificado para que quando o ouro chegar, você esteja pronto. E quando você estiver pronto, nada poderá impedir, nem pessoas, nem crises, nem limitações, porque você se tornou a própria mina de ouro. A verdade é que você nunca sai de mãos vazias de um túnel escuro quando atravessa ele com fé. Você sempre sai maior, mais forte, mais consciente, mais alinhado. E muitas vezes o verdadeiro ouro não é o que você encontra fora, mas o que você ativa dentro. A sua capacidade de persistir transforma você no próprio milagre. Você não está longe, está num ponto decisivo. A maioria desiste agora. Mas você não é a maioria. Você está aqui, está ouvindo, está se lembrando de quem você é e está se preparando para continuar, porque sabe, lá no fundo, que está apenas a 1 metro do ouro. Em todas as religiões, existe um momento sagrado de entrega. Pode ser uma prece, um ritual, um momento de silêncio ou um cântico. Esse instante é mais do que uma tradição. É uma tecnologia espiritual. Porque quando você para, silencia a mente e foca a atenção em algo maior, você cria uma ponte entre o invisível e o visível. E é justamente nessa ponte que nasce a verdadeira transformação financeira. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas o que ativa o desejo é a emoção carregada de fé. É a imagem mental vívida do que se quer, repetida com tanta frequência e intensidade, que o subconsciente passa a agir como se aquilo já fosse realidade. E qual é a função da sua prática espiritual? Criar foco, criar repetição, criar convicção. O erro de muitos é manter sua fé em um compartimento isolado da vida real. Acreditam durante a oração, mas duvidam na ação. Confiam no domingo, mas se desesperam na segunda. Falam em prosperidade na igreja, no templo ou no terreiro, mas amaldiçoam o dinheiro quando precisam pagar uma conta ou veem alguém rico. Essa divisão interna é destrutiva, porque o universo responde à vibração dominante, e a vibração dominante é criada pela coerência. Quando você pensa uma coisa, fala outra e age diferente, sua energia se confunde e nada acontece. Mas quando você alinha pensamento, palavra e ação, a vida se reorganiza. Você já viu alguém que não era religioso, mas parecia abençoado em tudo? Já viu alguém simples que orava com tanta fé que tudo dava certo? Já percebeu que a prosperidade não escolhe uma religião, mas uma vibração? Isso é a prova viva de que a energia que atrai riqueza é universal e pode ser acessada por qualquer pessoa que pense, sinta e haja da maneira correta. Hill chamava isso de estado de consciência positiva. Jesus chamava de fé do tamanho de um grão de mostarda. O Espiritismo chama de vibração elevada. O hinduísmo chama de consciência de abundância. A física quântica chama de colapso da função de onda. Nomes diferentes, mesmo poder. Agora, traga isso para a sua vida. Você entra em oração ou meditação. Visualiza a vida dos seus sonhos. Sente gratidão. Mas assim que o momento sagrado termina, volta para a rotina com medo, raiva, reclamação. Esse contraste destrói o campo energético que você criou.
Você precisa manter o estado vibracional após o ritual. Leve o sagrado para o cotidiano. Leve a fé para o boleto. Leve a gratidão para o e-mail. Leve a certeza para a fila do banco. Porque a espiritualidade verdadeira não é o que você faz no templo, é o que você carrega no coração enquanto vive no mundo. Essa é a terceira chave. Persistência espiritual aplicada à realidade. Não basta ter fé no invisível se você vive em negação no visível. Não adianta acreditar durante 5 minutos e duvidar durante todo o resto do dia. Você precisa sustentar a vibração da riqueza como um estado natural, mesmo quando os olhos ainda não veem. É nesse ponto que a religião se torna poder. Ela te dá rituais, símbolos, frases, promessas, salmos, suratas, provérbios, princípios. Mas quem ativa tudo isso é a sua mente, o seu sentimento, a sua decisão. Hill dizia: você tem o direito de ser rico se desejar ser rico. Mas a maioria nem se dá esse direito. Reza pedindo só o suficiente, como se fosse errado pedir mais. Mas você não foi feito para sobreviver. Foi feito para prosperar, e prosperar com dignidade, com luz, com equilíbrio, com generosidade. Você não está roubando nada do universo ao pedir mais. Você está apenas permitindo que o universo te dê aquilo que já é seu por direito divino. A pergunta agora é: você está pronto para receber? Você já reparou como algumas pessoas prosperam com leveza, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam presas na mesma realidade? A diferença raramente está no esforço, está na mentalidade. E essa mentalidade, como Napoleon Hill revelou, não nasce do acaso. Ela é construída dia após dia pelas palavras que você diz, pelos pensamentos que você alimenta e pelas crenças que você repete como orações inconscientes. Se você é uma pessoa de fé, sabe o poder que há nas palavras. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O Alcorão afirma: a palavra é como uma flecha, uma vez lançada, não pode voltar. E Hill confirmou que o que você afirma com emoção, o subconsciente transforma em realidade. Então te pergunto, o que você tem declarado sobre sua vida financeira? Você diz: nada dá certo para mim? Dinheiro é suado? Só rico fica mais rico? Não nasci para isso? Essas são preces negativas e, infelizmente, elas funcionam. Porque o universo não julga se o que você pensa é bom ou ruim. Ele apenas responde. Por isso, o momento de mudança começa com a quarta chave: usar a fé como linguagem criadora. Por isso, não amaldiçoe a dor. Agradeça por ela. Veja nela um professor, um guia, um refinador. Porque enquanto o mundo te olha e só vê um lutador cansado, o universo te vê como um guerreiro sendo forjado. E quando você for aprovado, nada mais vai te parar. Porque você será ouro puro. Esse é o segredo escondido nos testes. Eles não vêm para te destruir, vêm para revelar quem você realmente é. Para mostrar se a sua fé é real ou apenas emocional. Se o seu desejo é verdadeiro ou apenas vaidade. Se você está disposto a morrer para o velho para viver o novo. A dor é um metro final. Um metro que separa o que quer de verdade do que apenas sonha. O que tem coragem do que só deseja. O que está pronto para o ouro daquele que vive correndo atrás dele. E se você está doendo agora, saiba, isso é um bom sinal. Significa que você está mais perto do que nunca. Aguente firme, continue cavando, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo chorando, porque no fim desse túnel está a mina que muda tudo. O ouro é você. Napoleon Hill passou a vida ensinando que riqueza não é o que se tem, é o que se é. O ouro do qual ele falava não era apenas metal precioso, era um estado de consciência, uma vibração interna, um nível de poder pessoal e espiritual que atrai, manifesta e sustenta tudo o que a alma deseja. E esse ouro não está do lado de fora, está dentro de você. Sempre esteve.
A maior armadilha da busca pelo sucesso é acreditar que ele está longe, que depende de sorte, contatos, fórmulas secretas. Mas Hill deixa claro: o que você precisa, você já tem. Você só precisa escavar. Você é a mina, a mente é o solo, o desejo é a picareta, a persistência é a força, a fé é a luz. E o ouro é o eu verdadeiro enterrado sob camadas de medo, dúvida, distração e mediocridade. Você já parou para pensar que talvez o universo esteja esperando você se encontrar antes de te entregar? Que a riqueza só se manifesta quando você reconhece que já é rico? Que o sucesso só chega quando você se comporta como alguém digno dele? Hill ensina que a vida é um espelho. Ela devolve o que você vibra. E se você vibra a escassez, ela amplifica a escassez. Se você vibra a abundância, ela entrega oportunidades, ideias, pessoas, milagres. É por isso que tanta gente corre atrás de ouro e volta de mãos vazias. Porque ainda estão vazias por dentro. Querem a colheita sem plantar. Querem o prêmio sem pagar o preço. Querem o sucesso sem se tornarem alguém de sucesso. Mas não existe salto. Existe escavação. Existe aprofundamento. Existe transformação. E quando você se transforma, tudo ao seu redor começa a refletir isso. Você é o metro final. O metro que falta não está no mundo externo, está na sua mente, no seu coração, no seu posicionamento. Quando você mudar, o mundo muda. Quando você decidir, o universo se move. Quando você assumir, os portões se abrem. Mas enquanto você se esconder, tudo permanecerá do lado de fora. Essa é a revelação final de Napoleon Hill. O ouro que você busca é um reflexo do ouro que você reconhece em si mesmo. E se você tiver coragem de ir até o fim, de cavar até o último metro, de resistir até a última lágrima, de persistir mesmo sem forças, você não vai apenas encontrar o ouro, você vai descobrir que você é o ouro. E isso ninguém pode tirar de você.